Esse vai ser um vídeo que vai me dar um pouquinho de trabalho, vai ser um vídeo difícil para eu gravar, porque é um vídeo que envolve leis, envolve legislação e eu não sou advogada, então eu já quero deixar isso muito bem claro para você, tá? Eu não sou advogada. Tudo que eu vou fazer nesse vídeo vai ser repassar para você as informações que me foram passadas. Então, para obter essas informações, eu consultei um advogado de direito internacional, consultei também os consulados, o consulado do Brasil aqui na Turquia, que fica na cidade de Ankara, e o consulado da Turquia no Brasil, que fica na cidade de São Paulo. Então eu consultei os consulados para saber um pouquinho mais sobre a legislação dos dois países e também consultei alguns sites confiáveis, como o site do Itamaraty, por exemplo, que é o site do Ministério das Relações Exteriores. Então, eu gostaria de te pedir encarecidamente que você não confie em tudo que você ouve pela internet na boca de outras pessoas. E isso inclui a minha pessoa também. Eu não sou a dona da razão, não sou a dona da verdade. Então, não confie 100% em tudo que eu tô falando aqui pra você, tá? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você está vivendo essa situação, se você é casada com um turco ou pretende se casar com um turco, se você pretende morar aqui na Turquia, se você está grávida, pretende engravidar e não sabe o que fazer, é melhor ter o meu filho na Turquia ou no Brasil, se você está em dúvida com relação a isso, busque você as suas informações, tá? Busque órgãos competentes, instituições competentes, busque sites confiáveis, tá bom? Não acredite 100% no que você ouve por aí pela internet, porque as pessoas muitas vezes ouvem informações erradas e ficam confusas, ficam com dúvidas, tá bom? Então busque esses órgãos competentes para te passar a informação certinha. Eu vou deixar no box de informações desse vídeo alguns links úteis, tá? Links do Itamaraty, para você entrar, para você ler, para você se informar e saber direitinho como que funciona tudo isso aqui, tá? Então, eu tenho recebido muitas mensagens de vocês me perguntando a respeito desse assunto. Dani, o seu filho vai nascer na Turquia ou vai nascer no Brasil? O seu filho vai ser turco ou vai ser brasileiro? O seu filho pode ter duas cidadanias? O que vai acontecer quando o seu filho completar 18 anos? Eu ouvi por aí alguém falando que ele vai perder a cidadania brasileira. Como que fica tudo isso aí? Então eu vou te contar nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou ler aqui um pouquinho da lei e vou tentar repassar para você as informações que me foram dadas, tá bom? Então eu espero que você tenha paciência e que você assista até o final. Vamos começar? Então, falar de cidadania, de nacionalidade, é meio complicado porque esse é um assunto muito complexo. São muitas informações que realmente deixam a gente confusa, às vezes é um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Eu peço desculpa aos meus amigos e amigas advogados e advogadas que me assistem aqui, tá? Eu sou ignorante no assunto, já quero deixar bem claro. Eu tô tentando só mesmo repassar as informações que me passaram, mas a gente vai repassar as coisas, às vezes fala alguma besteira ou outra. Por isso que eu falo pra você, tem dúvida? Procura um profissional qualificado, competente, um órgão, uma instituição competente, tá? Não acate aqui 100% do que eu estou falando. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui nesse vídeo de dois pontos aí sobre a nacionalidade, sobre a cidadania. A gente vai falar do jus solis e do jus sanguinis. Dani, o que é isso? Eu vou tentar explicar aqui do meu jeito mais ignorante possível. No Brasil, funciona o jus solis. E o que isso significa? A pessoinha nasceu no Brasil, ela já é automaticamente um cidadão brasileiro, porque ela tem o direito ao solo. Nasceu em solo brasileiro, é brasileiro, tá? Isso por conta das imigrações que teve no Brasil, então, enfim, não vamos entrar no assunto aí, porque eu também não entendo. Mas no Brasil é o jus solis. Nasceu ali, é brasileiro. E aqui na Turquia é o jus sanguinis, ou seja, você vai ser um cidadão turco se o seu pai
ou a sua mãe for turco, jus sanguinis, é o que vem do sangue, tá? Você tem que ter o sangue turco para poder ser turco também. Mas no Brasil, por exemplo, em algumas circunstâncias, nós podemos ter o jus solis, né? Quem nasceu no Brasil é brasileiro. E às vezes também o jus sanguinis se enquadra, como é o nosso caso, por exemplo. Filhos de brasileiros ou de brasileiras que vivem no exterior, né, como o meu caso, por exemplo, que a criança nasce no exterior, ela também será um cidadão brasileiro, mesmo que ela não tenha nascido no Brasil, tá? E como que isso vai funcionar? Veja bem, eu vou ler um pouquinho aqui da legislação, né, da lei brasileira, o que fala a lei brasileira sobre esse assunto para você entender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Então veja bem, de acordo com o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 54 de 2007, são brasileiros natos. Número 1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ou seja, é aquilo que eu falei, é o jus solis. Nasceu no Brasil, é brasileiro, mesmo que seja de pais estrangeiros, mesmo que o pai da criancinha for japonês e a mãe for japonesa, nasceu no Brasil, é brasileiro, tá? Número 2, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que eles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, o cônsul que trabalha aqui, né, ele é um funcionário do Brasil que trabalha aqui na Turquia, então se o filho dele nascer aqui também é brasileiro. Número 3. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, é o meu caso. Meu filho vai nascer no estrangeiro, vai nascer aqui na Turquia, e ele é filho de mãe brasileira. Então, ele também vai ser um cidadãozinho brasileiro. A minha irmã, por exemplo, o meu primeiro sobrinho, ele nasceu lá no Egito. E ele é brasileiro nato. Apesar de ele ter nascido no Egito, ele também é brasileiro. Tá? Ele tem as duas cidadanias. Porém, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você. Ele vai ser brasileiro nato desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, deixa eu explicar essa parte aqui para você. Quando o nosso filho nasce aqui no estrangeiro, né, em outro país, a gente precisa registrar essa criança na repartição brasileira competente, como diz aqui na lei, que é o consulado, tá? Então, quando meu filho nascer, eu vou ter que registrar ele lá no consulado brasileiro aqui na Turquia, e meu filho vai ter a certidão de nascimento brasileira também, igualzinho como se ele tivesse nascido no Brasil. Vai ser um cidadão brasileiro com certidão de nascimento e tudo, tá? Vou tirar o passaporte brasileiro dele, com qualquer cidadão brasileiro, tá? Mas, se eu não registrar o meu filho no consulado, entra essa outra parte aqui, ó. Ele também poderá ser um cidadão brasileiro, desde que ele vá morar no Brasil e ele escolha ser um cidadão brasileiro depois que ele atingir a maioridade. Por quê? Enquanto ele é bebezinho, tá? Quem resolve as coisas pela criança é o pai e a mãe. Então eu vou lá no consulado, registro ele no consulado e ele vai ser um cidadão brasileiro. Se eu não fizer isso, tá? Se eu não registrar ele no consulado, o que vai acontecer? Vamos supor que essa criança completou maioridade, tá? Ela já está com 18 anos. Eu não posso mais resolver as coisas pelo meu filho,
Por quê? Porque ele já é maior de idade. Então, ele já pode resolver os problemas dele sozinho. Então, eu não posso ir lá e falar, olha, meu filho quer ser brasileiro, eu vim registrar ele aqui. Não. Aí, nesse caso, vai ser o seu filho que vai ter que ir atrás desse processo. Ele que vai ter que ir lá e falar, olha, eu quero ser brasileiro por livre e espontânea vontade. Não é por pressão da minha mãe, tá? Eu quero ser brasileiro. Então, aí vai ser o seu filho que vai ter que resolver isso. E ele só vai conseguir, então, essa cidadania se ele for morar no Brasil. Por quê? Porque ele viveu a vida inteira em outro país, né? A mãe não registrou ele no consulado, então ele é um estrangeiro perante a nossa lei brasileira, ele é considerado um estrangeiro. Então, ele só vai conseguir essa cidadania se ele for morar no Brasil e se ele optar pela cidadania brasileira. Ficamos claros com relação a isso? Então, vamos continuando aqui. Olha só. Preste bem atenção também. O registro consular de nascimento é, portanto, suficiente para conferir aos filhos de brasileiro ou de brasileira, no caso, né, nascidos no exterior, a nacionalidade brasileira, sem necessidade de formalidades posteriores. Ele não vai precisar fazer nenhuma formalidade lá no futuro. Já é o suficiente eu registrar ele no consulado, já é suficiente, tá? Ele já é brasileiro. E o cumprimento de requisitos para sua confirmação. Agora, observe. É necessário, contudo, que tão logo possível a certidão de nascimento consular seja transcrita no primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais da comarca do domicílio do interessado ou no primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais do Distrito Federal, caso não resida no Brasil, para que possa ter plenos efeitos em território nacional. E o que isso quer dizer? O meu filho vai nascer aqui na Turquia, então eu vou lá no consulado, faço o registro dele, então ele vai ter a certidão de nascimento dele, né, do Brasil, vou tirar o passaporte, tudo certinho. Quando nós formos viajar para o Brasil, mesmo que de férias, eu preciso pegar essa certidão de nascimento que eles vão me entregar aqui na Turquia e eu preciso ir lá no cartório, né, de registro civil da minha cidade e eu preciso fazer a transcrição, não sei se diz essa palavra, transcrição. Eu preciso transcrever esse documento lá no cartório do Brasil para que tenha, né, plenos efeitos em território nacional, para que tenha plenos efeitos no Brasil, tá? Então é esse o procedimento, minha gente. Nasceu aqui na Turquia, vou registrar ele no consulado e quando a gente for pro Brasil, eu vou no cartório, vou transcrever essa certidão e tá tudo certo. Ele será um cidadão brasileiro e será um cidadão turco também, porque ele nasceu aqui na Turquia e ele é filho de turco. Seria a mesma forma, tá? Se por acaso a criança nascesse no Brasil, ia ser a mesma coisa, tá? Como o pai dele é turco, né? A gente ia lá no consulado da Turquia no Brasil e a gente ia registrar ele, ia fazer tudo certinho e ele também ia ser um cidadão turco, mesmo nascendo no Brasil. Aí muitos de vocês me perguntam, Dani, mas seu filho vai nascer na Turquia ou vai nascer no Brasil? Ele vai nascer aqui na Turquia, tá? Eu até gostaria muito que ele nascesse no Brasil, não pela questão da lei, porque independente se ele nascer aqui na Turquia ou se ele nascer no Brasil, ele vai ter as duas cidadanias, vai ser tanto brasileiro quanto turco, enfim, não vai perder nenhuma das duas cidadanias quando completar a maioridade, e isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas eu gostaria que ele nascesse no Brasil, só mesmo pelo fato de eu estar próximo da minha família. Eu acho que a gente se sente mais confiante, digamos assim, né, mais bem amparado, não que aqui eu não esteja bem amparada, mas você entende, né, minha gente, primeiro filho, primeiro parto, a gente não sabe o que vem pela frente, então, pelo fato de você estar próximo da sua família, estar no seu país também, né,
vai parir em um hospital que todo mundo te entende, todo mundo fala português, eu acho que isso já dá um conforto pra gente. Mas vai ser impossível ir pro Brasil. Porque, gente, passagem tá muito caro, a gente tá comprando as coisas do bebê tudo aqui, enxoval no Brasil, é tudo muito mais caro. Se eu fosse viajar pro Brasil, o Toga não poderia ir comigo porque ele trabalha, então eu teria que ir sozinha. E me dá uma dor muito grande no coração, porque ele tá, assim, muito animado. Ele tá muito empolgado. Assim, sempre que a gente vai em uma consulta, que a gente vai fazer um ultrassom, ele também vai nervoso. Sabe, ele tá muito animado. E eu simplesmente virar pra ele, papai, tô indo pro Brasil, depois a gente conversa. Eu sinto uma dor no coração. Então, por esses motivos aí, a criança vai nascer aqui na Turquia, mas também vai ser um cidadão brasileiro, porque a mamãe é brasileira, tá? Então, vamos continuar aqui. Isso daqui que eu tô lendo pra você agora foi o e-mail que o consulado me passou, tá? O consulado do Brasil aqui na Turquia. Eles falaram assim: é recomendável que os brasileiros registrem os seus filhos nascidos no exterior em repartição consular brasileira, né, no consulado, de modo a garantir para os seus filhos os direitos decorrentes da cidadania brasileira por processo mais simples e mais prático. O registro consular de nascimento poderá ser feito a qualquer tempo, independentemente da idade, né, da criança. O interessado deverá entrar em contato com a repartição consular brasileira mais próxima do seu domicílio para receber as informações sobre a documentação que deverá ser apresentada. Então, se você tiver maiores dúvidas, quiser saber quais os documentos que você precisa para levar lá para registrar seu filho, quiser mais algumas informações, é só você entrar em contato com o consulado brasileiro mais próximo da sua casa. Agora vamos continuando aqui. Preste bem atenção. Os filhos de brasileiro ou de brasileira nascidos no exterior, cuja certidão de nascimento estrangeira tenha sido transcrita diretamente no cartório competente no Brasil, ele tem a confirmação da nacionalidade brasileira condicionada após atingida a maioridade, as exigências de residência no Brasil e opção pela nacionalidade brasileira, a qual deverá ocorrer por meio de ação a ser ajuizada perante a Justiça Federal. O processo chamado opção de nacionalidade visa somente confirmar o desejo de manter a nacionalidade brasileira e não representa qualquer renúncia a outras nacionalidades. Após atingida a maioridade, a condição de nacional ficará suspensa enquanto a opção pela nacionalidade brasileira não for efetuada. Ou seja, o que isso quer dizer? Olha, os filhos de brasileiros nascidos no exterior, cuja a certidão de nascimento tenha sido transcrita diretamente no Brasil, ou seja, a pessoa não registrou a criança no consulado aqui do país, ela fez a transcrição direto lá no Brasil. Nesses casos, quando a criança, né, completa 18 anos, ela precisa ir lá, né, perante a Justiça Federal, e ela precisa fazer esse processo que chama opção de nacionalidade, né, que, como diz aqui, visa somente confirmar o desejo de manter a nacionalidade brasileira. Então, a criança tem que ir lá e falar lá pro juiz: olha, realmente eu quero manter a minha nacionalidade brasileira, porque sim, tá? E eles só querem confirmar isso, tá? Por quê? Porque a pessoa não fez o registro da criança no consulado, ela fez direto no Brasil, tá? Se você faz, por isso que é muito mais fácil, muito mais simples e muito mais prático. Se você faz o registro da criança no consulado aqui da Turquia, por exemplo, você não precisa fazer esse processo depois que a criança tiver 18 anos. Ele não vai precisar fazer esse processo, opção de nacionalidade. Por isso que é muito mais simples. Mas o que acontece?
É um direito do seu filho a cidadania brasileira, é um direito dele e isso ele não vai perder. Mesmo que você não registre ele no consulado aqui da Turquia, né? Depois que ele completar 18 anos, se ele quiser morar no Brasil, quando ele tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, ele pode ir lá e dar a entrada nesse processo e conseguir a cidadania brasileira dele, porque a mamãe é brasileira ou o papai é brasileiro, então ele tem sangue brasileiro também. Tá? Mas aí o processo é um pouquinho mais complicado, como vocês viram aqui, tem que ir lá na Justiça Federal, conversar com o juiz. O processo é mais difícil, então o que eles mesmos orientam aqui, o próprio consulado orienta? Que você registre o seu filho no consulado brasileiro, tá? Porque aí ele já vai ter aí todos os direitos de um cidadão brasileiro. Então é isso. Essa é a legislação brasileira. Eu vou deixar também aqui no box de informações o e-mail do consulado. Caso você tenha alguma dúvida e queira perguntar para eles, você pode passar um e-mail, tá? E é isso. Agora, o que diz a Constituição turca a respeito de tudo isso aí, tá? Ó, de acordo com o artigo 66 da Constituição turca, todos aqueles ligados ao Estado turco pelo vínculo da cidadania é um turco. E filho ou filha de pai turco ou de mãe turca é um turco, né? Ou seja, se você é pai ou mãe da criança, a criança também vai ser turco pelo sangue. Tá? Então, independente se nascer no Brasil ou se nascer na Turquia, ele vai ser turco também, tá? O que acontece é que alguns países não aceitam a dupla cidadania, tá? Então, para você ser um cidadão daquele país, se você quiser, né, ser um cidadão daquele país, você precisa renunciar às suas outras cidadanias lá. Você só pode ser cidadão de um país. Alguns países são assim. Se eu não me engano, não sei se eu tô falando besteira, tá? Novamente, por isso que eu falo, não acredite 100% no que você ouve por aí, tá? Eu não sei se eu estou enganada, mas se eu não me engano, na Alemanha é assim, tá? Se eu não me engano, para você ser um cidadão alemão, você precisa renunciar às suas outras cidadanias. Eu falo isso porque o TOLGA, eu acho que essa lei deles na Alemanha mudou não faz muito tempo. Por que eu digo isso? O TOLGA tem uma tia que mora na Alemanha, ela é turca, o marido dela também é turco, são um casal de turcos que moram lá na Alemanha e eles tiveram 3 filhas na Alemanha. As 2 mais velhas, elas têm a dupla cidadania. Elas são turcas e elas são alemãs, porque elas nasceram na Alemanha. A mais novinha, que se eu não me engano deve ter uns 16, 17, 18 anos, por aí, ela não é turca. Ela é filha de mãe turca, ela é filha de pai turco e ela não é turca, porque ela teve que escolher se ela queria permanecer com a cidadania alemã ou se ela queria ficar com a turca. Se ela quisesse ficar com a turca, ela teria que renunciar à cidadania alemã, porque parece que eles mudaram a lei, enfim. Ela teve que escolher a cidadania alemã, porque ela nasceu na Alemanha, ela mora na Alemanha, ela vive lá até hoje, então não faz sentido ela manter a nacionalidade turca, porque ela não mora aqui, enfim, né? Mas é isso, alguns países não permitem a dupla cidadania. O Brasil permite dupla cidadania, então, ok pra gente. E a Turquia também permite a dupla cidadania, então, ok pra gente também. Não teremos problemas com relação a isso. Obviamente, gente, que no futuro a lei pode mudar, não é mesmo? A lei pode mudar. Mas se o meu filho está nascendo neste momento, com essa lei de hoje em dia, a lei, então, vai assegurar que ele tenha os direitos, né, da lei que está em vigor hoje. Agora, se seu filho nascer daqui a uns 10 anos, 20 anos, e a lei até lá mudou, aí você tem que se informar direitinho, tá? Por isso que eu falo. É sempre bom se informar no órgão competente, com a instituição competente, com um profissional competente, que no caso é um advogado, tá? Se informe direitinho, tudo muito bem informado, tá? Mas então,
Bom, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, né? Então, vamos resumir tudo aqui agora para ficar bem claro. Independente se o meu filho nascer no Brasil ou se ele nascer na Turquia, ele vai ser turco e vai ser brasileiro, tá? Para isso, a gente tem que registrar a criança no consulado, tá? Então, eu preciso registrar a criança aqui no consulado. Se eu não registrar a criança no consulado, ele é um estrangeiro perante as leis brasileiras. E aí, depois que ele completar 18 anos, ele só vai poder ter a cidadania brasileira se ele decidir morar no Brasil e se ele for até a Justiça Federal e perante ao juiz, né, a uma ação judicial, ele solicitar por livre e espontânea vontade a cidadania brasileira, tá? Então, por isso é muito importante que a gente faça o registro já do nosso filho no consulado, para que as coisas sejam mais simples, né? E uma outra coisa também que a gente tem que deixar bem claro é que se o seu filho, a sua filha, né, tem dupla cidadania, a gente não pode esquecer que ele tem que cumprir com as obrigações dele de cidadão dos dois países. Ou seja, mesmo que a gente more aqui na Turquia, quando meu filho completar 18 anos, ele precisa votar, ou então justificar o voto, ele precisa se alistar no exército dos dois países, porque ele é um cidadão dos dois países, tá? Isso a gente não pode esquecer, não podemos esquecer, temos que cumprir com as nossas obrigações de cidadão. Eu tô aqui pensando se falta alguma coisa para eu falar, mas eu acho que eu falei tudo. Ah, me lembrei de uma coisa que provavelmente vocês perguntarão para mim. Dani, mas eu conheço uma pessoa que disse que está presa na Turquia, que não pode sair da Turquia, não pode viajar com o seu filho. Mas como assim, se ele também é um cidadão brasileiro? Nossos filhos, eles são cidadãos, meu português tá péssimo. Nossos filhos, eles são cidadãos brasileiros. Porém, se nós moramos em outro país, tá? Em um caso de separação, em um caso de divórcio, a lei que vai vigorar é a lei do país em que a gente vive, tá? Uma lei, ela não bate de frente com a outra, tá? Não é porque o nosso filho também tem a cidadania brasileira que num caso de divórcio vai vir um juiz lá do Brasil bater boca com o juiz daqui. Isso não vai acontecer, tá? É por isso que eu sempre deixo bem claro nos meus vídeos para vocês tomarem cuidado quando forem se casar, né, no exterior com um estrangeiro, para vocês entenderem um pouquinho da lei, né, do que um caso de divórcio, principalmente quando se tem filhos envolvidos, no que um caso de divórcio pode ser um problema muito grande para você, tá? Isso daí você tem que ter sempre em mente, por favor, gente. Tenham isso sempre em mente. Uma lei não bate de frente com a outra, tá? Mesmo o nosso filho sendo brasileiro e a gente morando aqui em outro país, a lei que vai entrar em vigor em caso de uma separação é a lei de onde a gente está vivendo, tá bom? E o juiz, né, em caso de separação, ele sempre vai ver o que é o melhor para a criança, tá? Então ele não vai se importar com você, nem com o pai também. Ele vai ver o que é melhor para a criança. E se a criança nasceu aqui, está crescendo aqui, está sendo educada aqui, está frequentando escolas aqui, tem todo aquele círculo social daqui, o juiz não vai falar, olha, mãezinha, pode pegar a criança e ir embora pro seu país, tá? Então, tem que ficar muito atento assim, filho é coisa séria, tá? Filho é coisa séria. Eu já vi pessoas me falarem coisas absurdas. Dani, você vai ter o seu filho na Turquia, mas a Turquia é um país muçulmano. E em países muçulmanos, o filho é do pai. A mulher não serve pra nada, só serve pra parir, porque o filho pertence ao pai. Gente, vamos parar de ignorância, por favor. Vamos parar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, não falem besteira. Aqui na Turquia, né, em caso de separação, a guarda da criança é da mãe.
A não ser que a mãe tenha algum problema psicológico, algum transtorno que não tenha capacidade de cuidar, né, do filho. Mas a guarda do filho é da mãe. Isso também não quer dizer que o juiz vai falar, olha, mãezinha, já que a guarda é sua, você pode pegar a criança e ir embora daqui para qualquer outro país e ficar longe do pai. Também não é assim, as coisas são um pouquinho mais complicadas do que a gente muitas vezes pensa. Então, por isso, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, né? E pensando muito no futuro, no que pode vir a acontecer, né? Então, é isso. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo, tá? Eu vou deixar no box de informações o site do portal consular do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores. Lá você encontra bastante informação sobre brasileiros natos, dupla cidadania, a perda da nacionalidade, o que faz você perder a nacionalidade. Tem muita informação lá. Vou deixar o contato do consulado, caso você, né, tenha alguma dúvida, queira entrar em contato com eles. E é isso. Acho que eu falei tudo. Acho que deu pra ficar claro. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Um beijo muito carinhoso pra você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.